Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar sequência à aula anterior, que é o da Relíquia de Eça de Queiroz. A Relíquia de Eça de Queiroz, ela é um livro de extrema importância e que cai nos vestibulares. E a Relíquia, como nós falamos na aula passada, a Relíquia de Eça de Queiroz, ela é um romance pertencente ao movimento realista. Você tem que levar em consideração que o movimento realista, ele vem depois do romantismo. Esse movimento tem como principal objetivo desmascarar a sociedade burguesa e hipócrita, né, da época. Eça de Queiroz é um escritor português. Ele foi um dos principais, assim, que influenciou toda a literatura mundial, praticamente, principalmente a nossa literatura brasileira. Entre eles, Machado de Assis, que pegou esse filão dessa filosofia, e também com o romântico, porque Machado de Assis também foi romântico, e passou a desfrutar desse filão, dessa filosofia, de que nós somos um produto do meio, e de que nós sofremos as influências de que o meio que nos circunda, que tudo que nós fazemos tem um reflexo em nós mesmos. Se você pensar, isso é verdade, porque a filosofia que reza hoje em dia é de que tudo que você faz volta contra você mesmo, né? Dito e feito de que o que aconteceu hoje. Nós sabemos que o Lázaro é um assassino, ele por algumas razões da sociedade, enfim, do seu mundo, matou pessoas, enfim. E hoje, ele pelo que eu estou entendendo, encontraram ele, mas encontraram morto. Se encontraram morto, porque alguém o matou. É óbvio que agora vai ter uma investigação em cima disso. Mas, enfim, de uma certa forma, ele colheu o fruto de que ele mesmo plantou. Então, essa é a filosofia realista, de que nós colhemos o fruto que nós plantamos, independente dele ser bom ou ruim. Então, se você planta alguma coisa que não vai favorecer a você no futuro, com certeza você vai colher isso no futuro. Por isso a importância do conhecimento também. Tudo, se você procura o conhecimento, se procura estudar, procura fazer alguma coisa em seu benefício, obviamente que no futuro você vai colher esse fruto, assim como nós colhemos. Então, não existe mágica no mundo realista. Não existe mágica. O que existe é uma ação e consequência das coisas. Então, isso é o que a sociedade prega, é o que o mundo nos circunda. Então, essa filosofia é bastante discutida, tal, mas no fundo é isso que nos acontece. Então, se você faz o bem, recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. Em todos os sentidos. Então, seguindo a essa filosofia, a Relíquia de Eça de Queiroz, ela conta a história de Teodorico, um personagem exemplar assim, no sentido de que ele é o próprio nome diz, Teodorico quer dizer teoria, aquele que vive na teoria. Esse Teodorico, resumidamente, ele é filho de um padre. Começa já por aí essa situação. Então, os padres, teoricamente, não podem ter filhos. E ele é filho de um padre. Isso já é uma denúncia social do Eça de Queiroz, que tenta passar para os seus leitores e, para uma certa forma, para criticar de que dentro da igreja, tá, existe também o pecado. Ele não está condenando, nem fica criticando os dogmas cristãos, que são aqueles, Jesus, enfim, tudo que as pessoas acreditam. Não é para você deixar de acreditar em Deus ou deixar de acreditar em algum santo. Ele simplesmente faz uma crítica às pessoas que usam da religião para seus benefícios próprios. Então, não é o fato de que o padre teve um filho, que você não vai mais à igreja. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o padre cometeu um deslize, de alguma forma, e engravidou uma pessoa, e ele foi fruto dessa união. Bom, esse padre, né, não temos relato muito bem do que aconteceu com o pai dele, só sei que ele acabou morrendo cedo, inclusive sua mãe, e ele ficou órfão de pai e mãe. E foi criado por uma tia. Essa tia se chamava Senhora Patrocínio. Patrocínio também, como todo o autor de Eça de Queiroz, ele é muito assim, ele
tudo ele está ligando a alguma coisa, ele liga o nome, as personagens, enfim. O patrocínio quer dizer aquele que patrocina. Ela era irmã por parte de irmã da sua mãe, né? E era uma pessoa muito rica. E ela tinha uma herança enorme, e o Teodorico era o único herdeiro, podemos dizer assim. E ele, né, cresceu, ele foi adotado por essa tia, que o colocou em um orfanato, como se fosse uma obrigação mesmo. E isso, com certeza, também deixou mágoas no coração do Teodorico, podemos dizer assim, que é uma espécie de justificativa para fazer o que ele fará dentro do romance e o que ele fez. Ela não dava amor de mãe, cuidava dele, ia lá de vez em quando visitá-lo no orfanato, tal, até que ele cresceu e veio para casa dessa tia, dessa tia que depois que passou a ser chamada de Titi, o Titi. Essa era uma mulher feia, magra, porque dentro do romance realista, que nós vamos depois discutir alguns personagens, não é descrito as pessoas de um modo idealístico, e sim de um modo real. Por isso, as pessoas dentro do realismo vão ter um defeito, e esse defeito vai ser destacado. Aí ele vai para essa casa da Titi, passa a ser a sua juventude ali e tudo, né? Só que ele vai se revelando uma pessoa totalmente descrente da religião, ao contrário de sua tia, que era totalmente religiosa. Religiosa, entre aspas. Ela também não tinha sentimentos, assim, não tinha assim uma pessoa que simplesmente representava ser uma pessoa religiosa, mas no fundo, talvez ela nem fosse. E o neto não, quer dizer, o Teodorico, de olho na riqueza da tia, começou a segui-la de uma forma assim, beato também. Ele tentava ser o mais beato possível, mas no fundo, ele não era nada disso. Então, na verdade, no fundo, ele era mau caráter, ele era enganador, ele enganava a tia, dizia, era mulherengo, ele tinha várias mulheres, saía todas as noites, bebia, mas quando ele chegava em casa, ele se dizia que estava na igreja, que rezava, que fazia orações, enfim. Tudo isso o autor vai tentando mostrar da hipocrisia dessas pessoas, das pessoas são falsas, né? Que elas não são reais, existe uma máscara, uma filosofia também muito marcada de que nós somos nós mesmos, nós sempre vestimos uma máscara em todos os instantes da nossa vida. E essa é uma grande verdade em relação ao que acontece no dia a dia mesmo. Indo a essa filosofia desse pensamento, nós vimos que o Teodorico vai cada vez mais querendo a herança da tia, só que ela não dá, ela não, sabe, não faz nada assim para que realmente a consiga de que ela vai dar a herança para ele. Aí surge uma amante, ele obviamente tinha várias mulheres, entre elas ele ficou com uma tal de Adélia, que foi uma namorada que ele arrumou, e depois ela troca por outro. Como a filosofia realista de que também vai criticar essa questão da mulher, de que ela não é fiel. Esse patamar de coincidências e casualidades que vão acontecendo na vida do Teodorico, a tia inventa que ela quer uma relíquia. E essa relíquia só é possível tê-la em Jerusalém. Aí ela ela sugere que o Teodorico vá a Jerusalém trazer uma relíquia de lá. Como ela era muito beata, então o que é uma relíquia? A relíquia é assim, um santo, um manto, qualquer coisa que representasse Cristo, a passagem de Cristo de Jerusalém, assim seria essa relíquia que ela queria. Ela não sabia muito bem o que ela queria. Que nem ele sabia também o que ele ia encontrar em Jerusalém, se ele fosse lá, e o que ele traria para a tia dele. Então, ele para essa viagem. Na verdade, ele gostaria de ir a Paris. Até na hora que eles foram falar sobre a viagem, ele falou que tinha uma imensa vontade de conhecer Paris. Mas a tia logo já tirou ele de campo. Se você for a Paris é uma cidade da perdição, aí com certeza você não vai trazer aquilo que eu quero, porque em Paris não vai ter relíquia, etc. Aí, por fim, ele acabou concordando em ir para Jerusalém. Ele já pensou assim, bom, eu vou para Jerusalém, mas eu posso passar em outros lugares, e daí, lá nesses lugares, eu posso aproveitar, e minha tia não vai estar lá mesmo para eu ver, e quando eu chegar em Jerusalém, eu invento qualquer coisa e trago para ela. Bom,
mata a vontade dela. E assim foi feito. Ele foi para Jerusalém. No caminho, ele vai conhecendo pessoas, conhece uma tal de Miss Mary, uma americana, morava numa pirâmide, numa cidade chamada Alexandria. E lá ele tem um caso com essa mulher, porque qualquer lugar que ele arrumava alguém. E essa mulher, né, fizeram lá, ficaram juntos, tal, várias noites, até que eles seguiam viagem, e parece que eles se apaixonaram, como toda aquela questão do romance realista, de que as coisas estão acontecendo naquele determinado momento. E naquele determinado momento, tudo é verdade. E no final da história, ela, para consolidar esse amor, na possibilidade de não vir nunca mais, dá um presente para ele, dá uma camisola. E escreve M. Mary, entrega para ele. Aí os dois se despedem e vai. Aí ele vai para Jerusalém. Chegando lá, né, com esse pacote, tudo que ele guardou na mala, ele vai vir encontrar essa tal relíquia, ele procura dali, procura daqui, mas na verdade ele vai procurar um monte de pessoas e acaba encontrando outras, encontra um filósofo, e nesse filósofo, aí que está uma grande história, que é meio confusa. Na verdade, ele vai contar essa história depois que passou. E aí ele encontra esse filósofo chamado Thompson. E esse Thompson, ele conta essa história dele, da tia, para esse Thompson. E esse Thompson acaba gostando dessa história dele ser filho de padre. E esse Thompson entende que, no final, que a história que ele contou, Thompson só dá um outro final. Então, no final da história, para o Thompson, que escreveu um livro sobre o Teodorico, aí Teodorico fez toda essa história verdadeira até Jerusalém, só que em vez de ele não encontrou essa Miss Mary na história do Thompson, ele foi lá, encontrou uma relíquia, encontrou os ossos de Cristo e entregou para a tia. E aí que ele resolve, então, contar a sua história verdadeira, mostrar a sua real situação, contando a verdadeira história do que não deu ossos nenhum, do que realmente aconteceu. Então, isso que é a questão do romance. Ele vai encontrar uma história dentro de uma outra história. Tá? Isso são coisas que vão sendo revelando como já um prenúncio do modernismo, que são que o narrador pinta sobre a sua própria história e vai encontrar uma outra história que... Então, são essas trâmites que vão dar prenúncios, essas tendências de narrador de contar outras histórias de outras histórias, enfim. E aí, ele vai lá no Jerusalém, no Rio Jordão, tal, né, bebe e tal, enfim. E aí ele fala assim, bom, agora o que eu vou dar para minha tia? E aí que ele resolve, então, encontra uma árvore de espinhos, eu vou pegar esses espinhos, vou fazer uma coroa de espinho, e aí eu vou entregar esse pacote para minha tia, e eu vou dizer para ela que é uma coroa, que eu encontrei a coroa de Cristo. E aí ele faz isso, faz um pacote, dizendo que aquela coroa que ele encontrou era de Cristo. Só que ele não escreveu nada, fez um pacote igual, olha só, aí que está a confusão, igual que ele tinha recebido da Miss Mary. O mesmo papel, comprou um papel lá igual, fez 2 pacotes, depois ele acabou confundindo, não sabia qual que era o pacote do coroa de espinho e a coroa e a Miss Mary. Então, aí que está a confusão do romance. Na volta, né, da viagem, ele encontra uma senhora pedindo esmola. Ele falou, bom, eu vou dar alguma coisa para essa senhora. E dá um pacote, só que ele não sabe o pacote que ele deu para a senhora. Nós, leitores, já começamos a imaginar qual o pacote que ele deu. Ele deu o pacote da coroa de espinho que ele iria levar para a tia dele. Feita a confusão, ele não percebe isso e vai voltando lá para casa, para Lisboa, para entregar o pacote para sua tia. Chega lá na casa da tia, da viagem, aquela coisa toda, percebe, né, que tem um monte de pessoas lá, a tia preparou um banquete, os padres da igreja estavam todos na casa da tia, enfim, foi uma cena dantesca, podemos dizer assim, para receber o pacote. Ele passa em frente ao altar, né, com o pacote na mão, toda uma história toda para receber o pacote. Bom, chegou o momento de abrir o pacote. Aí a tia vai abrindo o pacote. Quando ela abre, ela vê uma camisola. Você imagina a situação dantesca, burlesca,
dessa situação. A tia ficou horrorizada, os padres ficam horrorizados, aquilo, imagina, ele vai lá para pegar uma coroa de espinho, ou ossos de Cristo, alguma coisa, e traz uma camisola para a tia, escrito MM. A tia o expulsa de casa e manda ele fora, né, não quer mais saber dele, e ele aí acaba sendo destituído totalmente da herança. Então, aí a sua grande tragédia. Aí, só que a história não termina aí. A história não termina aí por quê? Porque ele continua sendo um mau caráter, ele é um mau caráter, ele é uma pessoa sem escrúpulo, e ele começa, então, já que sem dinheiro, vender relíquias falsas que ele trouxe de Jerusalém. Ele trouxe água do Rio Jordão, segundo ele, só que, na verdade, não era água do Rio Jordão, coisa isso, mas nenhuma. Ele se trouxe um vidro, foi muito, mas o que ele falou? Ele falava que trazia de água do Rio Jordão, e começou a encher vidrinhos e vender para as pessoas, dizendo que era água do Rio Jordão, que era água não sei da quê, enfim. E aí ele começou a viver disso. Só que as pessoas já começaram a desconfiar de aquilo não era verdadeiro, e acabou esse negócio não dando nada. E aí que surge um personagem chamado Crespim, que ele já tinha conhecido, que eles eram muito amigos. O Crespim tinha uma irmã, que era solteirona, e esse Crespim, dentro da obra, dá a entender que esse Crespim era apaixonado por esse Teodorico. Ele eram muito amigos. E aí que está o primeiro indício de romances homossexuais dentro da obra de Eça de Queiroz. Porque até então, dentro do romantismo, não havia nenhum tema que relacionasse a homossexualidade dentro do romantismo, nem pensar. E do realismo, começou tinha essa questão da homossexualidade, de uma paixão entre dois homens. Tá? Só que isso não é revelado, mas dá indício de que isso aconteceu dentro do romance. Bom, enfim, a história acaba sendo camuflada, mas dá a entender que os dois realmente tinham uma paixão, assim, mas nunca foi revelada. E para mascarar essa situação, o Crespim oferece a sua irmã um prêmio, e ele acaba aceitando e casou-se com essa irmã, porque o Crespim tinha boa condição social, ele não tinha nada a perder mesmo, estava desempregado, não tinha nada, não tinha emprego, não tinha nada, vivia das custas da tia, agora a tia não dava nada para ele, enfim, ele acabou casando por conveniência, né, com essa irmã de Crespim. E aí ficou essa situação de casamento. E no final da história, ele fica pensando sobre o que realmente aconteceu e refletindo sobre que ele poderia ter ficado rico se ele tivesse afirmado na hora que ele recebeu que ele deu, né, aquela camisola para a tia, que aquela camisola era da Maria Madalena. Se tivesse falado com convicção para a tia que aquela camisola, em vez de ser da Miss Mary, que era da Maria Madalena, ele teria convencido a tia e tinha ficado com herança. Mas isso não aconteceu. Né? Ela ficou só na imaginação do narrador. Ele vai fazer essa ligação mesmo. Então, uma crítica à educação sexual. Quando ele fala de educação sexual, ele vai falar da educação sexual dele, tá? Que é essa relação sexual entre o Crespim e o Teodorico, tá? Entre a relação sexual a educação sexual da tia dele, que tinha pavor de falar em sexo. Então, ela tinha uma frustração assim, convicta daquela personalidade, por isso ela era uma pessoa assim também muito recatada, ligada aos padrões clássicos, enfim. Tá? E ele faz uma crítica a essa decadência moral dessa sociedade, que essa sociedade de Portugal era uma sociedade hipócrita, que ela usava a religião para se safar, para se moldar em uma coisa que não existia. Faz uma crítica a essa beatice doentia da tia, que queria, de qualquer jeito, uma relíquia, tá? E não obteve essa relíquia. Tá? E faz uma denúncia do abuso da boa-fé e uma crítica ao culto das aparências, que é muito importante. Isso quer dizer o culto às máscaras. O que ele quer dizer com esse culto das aparências? De que nós somos pessoas que vivemos de aparência. O eu de cada um jamais é revelado, principalmente naturalmente. Você só consegue conhecer uma pessoa quando você convive com ela. No fundo,
todos nós usamos uma máscara. Você não é aquela pessoa maravilhosa, às vezes. Você também tem seus defeitos. E nós, numa relação, né, de amizade, amorosa, de família, né, você sempre procura mostrar o seu melhor lado, ocultando os seus defeitos. Aí, a questão do casamento, de que no casamento, você mostra o melhor lado antes do casamento, e quando a pessoa casa, ele mostra o outro lado dele, e aí muitas vezes não dá certo o casamento por causa disso, porque aquela aparência não consegue sobreviver por muito tempo. Você não consegue também, o tempo todo, ser uma pessoa legal, se você não é uma pessoa legal. Então, esse culto das aparências ele critica muito. Outra coisa importante dizer, que eu disse na aula passada, que esse romance de Eça de Queiroz, Relíquia, tá? Ele é uma segunda fase, e existiu outros romances dele, entre eles O Crime do Padre Amaro. Não sei se vocês já ouviram falar, você que não estava lá passada. O Crime do Padre Amaro também trata de um romance que trata de um crime de um padre que tem um filho com uma mulher. E se você começar a olhar isso, você percebe que a Relíquia também trata da mesma história. Só que trata desse filho, como se fosse o Teodorico, esse filho. Né? Então, você começa a estudar o Eça de Queiroz e vê que ele tem uma relação entre os romances. Né? Na verdade, no fundo, ele quer simplesmente retratar essa situação hipócrita das pessoas, da religião, da mulher, da questão que a mulher não é uma santa, como se propunha ver a mulher no romantismo. E aí, outros romances que vão dialogar com essa situação, né, que é o Primo Basílio. O Primo Basílio é um romance maravilhoso, inclusive já teve até séries na Globo falando disso, tem filmes, enfim. Esse Crime do Basílio, ele retrata bem o contexto realista, retratando o adultério. Então, a mulher, ela é adúltera porque ela não tem outra opção. O marido não é presente. Então, a história passa de que ela casa com uma pessoa da alta sociedade, só que essa pessoa da alta sociedade não fica em casa, viaja muito, e ela fica sozinha em casa. Aí aparece e ela acaba cumprindo lá todo dia, toda hora. Quer dizer, a situação vai favorecendo a esse prenúncio de adultério, e ela acaba tendo um caso com um primo. Mas aí a situação vai se desenvolvendo de uma tal maneira que a empregada descobre que ela tem um caso com o primo e começa a fazer chantagem para ela. Aí a situação inverte. A situação dela, que era uma pessoa da sociedade, tal, começa a fazer serviços domésticos, porque a empregada obriga ela a fazer aqueles serviços domésticos, senão ela acaba contando para o marido. E começa, então, essa questão de sabotagem. No final da história, ela acaba cedendo a isso, mas no final de tudo, não dá, como a máscara cai, o marido acaba descobrindo. Quando o marido descobre essa relação que ela teve com o primo, ela fica muito doente, tudo, e ela morre. O primo simplesmente não está mais lá presente e fica sabendo que a prima faleceu, só isso, mais nada. E tudo volta ao normal. Então, há a máscara da sociedade, que as pessoas também estão presentes naquele momento, que você é uma pessoa descartável em todo momento, e que ninguém é insubstituível. Então, a questão do realismo é essa, que a vida, ela é normal, ela não tem fantasia, ela é uma coisa nua e crua para os realistas. Então, é uma situação, por isso que às vezes é muito criticado, porque se você for levar ao pé da letra o que o realismo prega, você se mata, porque nós só vivemos e morremos e acabou. Não tem mais essa questão de sentimento. O sentimento é sempre deixado do lado. O que reza dentro do realismo é sempre essa questão do dinheiro, da fama, do interesse social. Essas são coisas que vão sendo cada vez mais evidenciadas dentro desse movimento. Por isso a importância dele também, porque ele ainda persiste até hoje. Tá? Se você vê no dia a dia, o que nós queremos é justiça. Quando nós percebemos, acho que quase todo mundo estava torcendo para que o Lázaro fosse pego. Existe alguém que não estava torcendo para que o Lázaro não fosse pego? Não sei. O que você acha, Diogo? Você queria que o Lázaro ficasse solto? Obviamente que não, professor. Então, por quê? Porque você tem dentro dessas... que você quer uma justiça.
Você quer a justiça na sociedade, você quer que o bem prevaleça, você quer que o mal seja condenado. Então é isso que a gente prega, você entendeu? Essa é a filosofia realista. Você quer que a realidade. E no fundo, nós temos uma ilusão de que existe um romance, de que com a situação do laço, tudo vai ser resolvido. Na verdade, não vai. Se pensar por outro lado, você vai ver que vai existir uma série de pessoas que são piores que o laço e estão soltos por aí. Então, o laço, nesse momento, ele foi o alvo dessa atenção, mas daqui a pouco tem outros, enfim. A gente sabe que existem pessoas. Então, você não está livre. O laço não é o mal do mundo. Ele simplesmente faz parte dessa sociedade, daquele momento. Mas que as pessoas, aí vamos ter pessoas, nós vamos continuar estando com medo, vai continuar pessoas fazendo mal para as outras, e assim como também vai continuar pessoas que fazem bem, e aí sucessivamente. Então o mundo é essa mescla de bem, mal, tudo isso. Tanto que a gente percebe que dentro das novelas, quando você assiste uma novela, existe bem claro essa questão do protagonista, do antagonista e do mocinho e da mocinha. Por quê? Nós precisamos dessa idealização de que as coisas, esse bem e o mal, é o que faz a gente assistir novela, ou assistir um filme, ou assistir uma série, porque senão não tem graça. Num filme que não acontece nada, numa novela que não acontece nada, ninguém assiste. Então precisa ter esse conflito. Então, o melhor ator, o melhor autor, o melhor escritor, é aquele que consegue contar a sua melhor história, qual é o melhor conflito, qual é a melhor situação para ser contada. Né? E aí a gente vive disso. Inclusive do jornalismo, que é uma realidade, mas no fundo a gente está contando histórias. Histórias. Você faz uma comparação entre o jornalismo da Globo, o jornalismo da Record. Então, você vê como são. A Record fica 1 hora para contar a mesma história. Isso aqui, chegou o ladrão, e a polícia chega, e ele... Sabe? Isso é a história que ele está contando ali naquele momento. É real, sim. Né? Só que ele também incrementa, né, uma ênfase naquela situação que tem pessoas que ficam nervosas para segurar o espectador naquele momento. Então, veja só, aí tem uma imagem, então é como se fosse o pacote do Teodorico. Né? 2 pacotes iguais. Isso quer dizer o quê? Que nós não sabemos muito bem distinguir o bem do mal. Eles parecem igual. Isso também é uma mensagem metafórica. Então, o bem e o mal, você não sabe qual que é o bem e qual que é o mal. Só que é nós que fazemos o pacote. Assim como o Teodorico fez o seu pacote, nós também fazemos o seu pacote, e na hora H, você não sabe se você está fazendo um pacote do bom ou um pacote do mal. Então, é uma questão metafórica dentro do romance isso. O que é o pacote de cada um? É o que você faz no dia a dia. Você não sabe o que você está fazendo, se você está fazendo uma coisa boa, se você está fazendo uma coisa ruim. Você vai sofrer a consequência de acordo com a situação. Pode ser que aquilo, se você se dá mal, pode ser que você se dá bem. Entendeu? Aí entra outras questões, o destino, a causalidade, enfim, uma série de questões. É uma história bem complicada. É, a história é bem complicada, entendeu? É como se você traçasse o seu próprio destino. A estrutura da obra. A obra ela é dividida em 5 grandes capítulos. 5 também tem uma filosofia, 5 dias da semana. Tá? Então, tudo no realismo vai ter um fundo, tá? E ela, todos sem títulos. Por que vocês acham que ele não colocou título no capítulo? Professora, a única coisa que eu pensaria é que o autor quer que a gente mesmo pense num título, conforme a gente vai lendo a obra. Muito bem, uma boa resposta. Gostei da tua resposta. E é isso mesmo, porque é você, não é um título que ele está colocando por imposição. É você que vai dar o título daquela obra. O foco narrativo é em primeira pessoa. Então, a segunda questão, então, o Teodorico é o personagem dessa história. O narrador adota um flashback para ir buscar a infância remota. Então, ele vai contar lá na sua infância, quando ele fica órfão, isso no início do romance, e depois a vida adulta. Então, ele vai fazer um retrospecto da sua vida. Quando ele faz isso, ele não tem uma linha de pensamento cronológico. Então, eu poderia falar assim, aconteceu isso. Não, eu estou adulto e aí eu começo a lembrar. Quando eu começo a lembrar de coisas, sem uma ordem cronológica, de um ponto de vista psicológico. E aí, essa questão, também justificando por não ter título. Porque vou contar agora só da minha vida da infância.
Mas na hora que como eu vou contar a vida da infância, eu sou adulto. Aplicação e repercussão da obra. A obra, ela é considerada um dos livros mais polêmicos de Eça de Queiroz, porque, obviamente, você vai contar, vai falar sobre uma situação de adultério, de um padre, de uma beata, que é mascarada, que é falsa, e de um Teodorico, que é falso ou 3 vezes mais. E o interesse pelo dinheiro. Então, você está criticando uma sociedade totalmente conservadora, por isso é a grande repercussão. Também por isso que ele é chamado da FUVEST. Por isso que vocês, com certeza, se vocês foram prestar para o FUVEST, eles vão trabalhar esse livro. Por quê? Porque nós estamos num mundo de fantasia, de fake news. A verdade não é a verdade. A verdade, qual é a verdadeira história das coisas? Por que tem a CPI aí? Porque nós não sabemos qual é a verdadeira história dessa catástrofe que nós estamos vivendo. Quem é o responsável? Então, a CPI vamos ouvir um monte de pessoas e vamos ver qual é a verdadeira história. Então, essas fake news que a gente vive a todo momento, situação que sempre existiu. Ele não está dizendo que a religião é uma mentira, não. Mas as pessoas inventam coisas sobre religião para justificar uma outra coisa. Então, sempre há críticas em relação a isso. Vocês já ouviram falar daquela novela Roque Santeiro? Então, essa novela é antiga, ela chama Roque Santeiro. Ela conta a história de um santo, que na verdade não era santo. A pessoa que morreu, teoricamente, na verdade, depois ele apareceu, as pessoas achavam que ele fazia um milagre. E depois, dentro da novela, ele volta. E aí a igreja já tinha santinho do Roque Santeiro, iam visitar a igreja. Olha só a confusão. Todo mundo acreditava que o Roque Santeiro fazia milagres. E, na verdade, depois ele volta, depois de anos, e desmentindo tudo isso, que não era santo coisíssima nenhuma, que ele era mulherengo, que era sacana. Era mais ou menos a mesma história do Teodorico. Só que, na verdade, o Roque Santeiro era um santo. O que as pessoas fazem com uma questão também da religião? Né? Aí depois a igreja não podia desmentir mais. Como é que vai desmentir que aquele santo não faz milagre, tá, que era morto, mas na verdade ele não estava nem morto. Né? Então é toda uma questão complicada. Então as personagens da obra servem como arquétipos de uma sociedade que, segundo Eça de Queiroz, é moralmente decadente e hipócrita e que finge beatice. O desmascaramento de Teodorico é o maior exemplo disso e a denúncia à falta de moral em nome do interesse financeiro. E aí, vocês viram essa foto aí? Não sei se vocês estão percebendo essa foto. Vocês percebem aí que as pessoas praticamente são iguais. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas são assim, entendeu? Elas são hipócritas, entendeu? Mas todo mundo é igual. Quer dizer, o povão é igual. Por mais que só vai reproduzindo o que o outro fala, o que vai fazendo, e assim vai. Numa sala forrada de papel escuro, encontramos uma senhora muito alta, muito seca, vestida de preto, com um grilhão de ouro no peito, um lenço roxo amarrado no queixo, caía-lhe um bioco lúbrico sobre a testa. E no fundo dessa sombra negrejavam 2 óculos defumados. Por trás dela, na parede, uma imagem de Nossa Senhora das Dores olhava para mim, com um peito trespassado de espadas. Essa é a Titi, disse o senhor Matias. É necessário gostar muito de Titi. É necessário dizer sempre sim a Titi. Então, você vê esse romance, você vê uma linguagem totalmente burlesca. Você tem a religião, tem a mulher seca, tem a mulher vestida de preto, e tem a Nossa Senhora das Dores, cheia de espada. Quer dizer, há uma contradição entre o bem e o mal, entre uma sociedade, uma representação dessa sociedade hipócrita, decadente e que finge ser alguma coisa. E aí, o próprio nome diz, né? Essa frase maravilhosa que ele fala. Essa é a Titi. É necessário gostar muito desse tipo. Por que você tem que gostar dela? Porque ela tem dinheiro, filho. E se ela tem dinheiro, aí, por isso que as pessoas gostam. Quer dizer, eu só gosto das pessoas porque ela tem dinheiro. E aí ele afirma, é necessário dizer sempre sim. Joyce, conseguiu entender qual é a proposta? Sim. José Eduardo, você
que fez todas as lições, tá? Não esqueci não, tá? Cláudia. Então, um forte abraço para vocês, tudo de bom, boas férias e até agosto, se Deus quiser.